o que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, não temerei, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Olá, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Limeira e também aqueles que nos ouvem e nos acompanham nessas gravações. Com certeza vocês já ouviram falar, leram a história dos alquimistas. Eram figuras muito populares e muito comuns no período medieval, durante a Idade Média. Era uma mistura de sábios, de filósofos, médicos, líderes espirituais, químicos, que procuravam misturar e combinar conhecimentos de toda sorte, com o objetivo de descobrir basicamente duas coisas. A primeira delas era a transformação de metais não nobres ou qualquer material em ouro. Então eles se dedicavam, e muitos deles tentaram descobrir a famosa fórmula de transformar esses metais ou materiais em ouro. A segunda razão pela qual eles tiveram um grande sucesso e eram muito procurados é porque eles estavam em busca de um elixir da longa vida, uma espécie de fonte de saúde, uma poção mágica em que as pessoas tomando ficaria livre dos seus males e certamente atingiria a imortalidade ou uma longevidade. Portanto, essas figuras que nós já ouvimos falar através de livros, filmes e assim por diante, eles tinham muito sucesso e as pessoas procuravam, eram muito procurados nesse período, exatamente porque eles estavam tentando responder dois anseios humanos. Primeiro, ficar rico fácil e segundo, transformar uma situação desconfortável do ser humano diante da doença, da enfermidade, dos infortúnios da vida, transformar isto numa situação de bem-estar. É verdade que ainda hoje há muitas pessoas que estão em busca desse famoso elixir da longa vida, essa poção mágica, os suplementos vitamínicos, as fórmulas, os vendedores de saúde que estão aí também no YouTube, tentando dizer que se você comer isto, se você tomar aquilo, se você fizer este ou aquele tipo de exercício, esta ou aquela dieta, você com certeza, você não vai ficar imortal, mas você terá muitos problemas de saúde resolvidos. De fato, esta é uma proposta muito atrativa para o ser humano. O ser humano está sempre em busca e desejoso de resolver problemas que o cercam. Vejam bem, os contos de fada, aqueles contos que a gente leu quando era criança, que aquela fada que tocava com o condão, que ela tocava e transformava uma realidade. No fundo, este é um desejo humano. Nós, quando temos uma realidade difícil, uma realidade complicada, uma realidade como essa que nós estamos vivendo, no fundo nós gostaríamos que tivesse um recurso mágico, que tivéssemos uma poção mágica, que nós tivéssemos uma estratégia e que se você acionasse, de repente tudo mudaria, tudo seria diferente. Mas esta é apenas um sonho, uma expectativa humana. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia tem uma forma diferente de tratar as situações difíceis, as situações complicadas, como essas que nós estamos enfrentando hoje. A Bíblia tem algumas propostas, por isso eu convido você a nos acompanhar através das Escrituras, ela nos apontando caminhos
os quais Deus nos aponta como enfrentar, como transformar e como situações que nos angustiam são transformadas em situações benéficas e abençoadas. Muito bem, vamos examinar então o que as Escrituras nos mostram, situações que foram adversas, situações difíceis, complicadas, mas como que Deus trabalhou essas circunstâncias e como que essas situações foram transformadas, não necessariamente por um alquimista, mas pelo Criador do universo, de como que Deus usa essas situações para transformá-las e fazê-las em situações benéficas e abençoadas. A primeira situação que eu queria citar para vocês está descrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 50 do livro de Gênesis, a história de José. Todos vocês conhecem a história de José, mas logo depois da morte de Jacó, Jacó foi levado para o Egito e Jacó viveu vários anos ali no Egito. E logo após a morte de Jacó, os irmãos de José o procuraram temerosos que José agora pudesse fazer uma vingança, retribuindo o mal que os seus irmãos haviam lhe feito muitos anos atrás. E eles foram a José e ajoelharam-se na presença de José e lhe suplicaram para que ele não lhes retribuísse o mal. E a resposta de José é muito significativa. E ele diz: vocês pensam que eu sou Deus para exercer vingança? E José diz: o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus transformou o mal em bem. Veja a percepção de José da história, dos acontecimentos. De fato, ele viveu situação muito difícil, uma situação muito complicada que José experimentou por conta da atitude dos seus irmãos. Mas a leitura que José havia feito desses acontecimentos é que Deus transformou aquela situação maléfica, trágica, difícil, numa situação de bênção. Interessante essa percepção de discernir na história, nos acontecimentos, a boa mão de Deus intervindo, a boa mão de Deus transformando o mal em bem, a providência de Deus usando aquilo que foi feito com uma intenção maléfica, maligna, e Deus redirecionando e fazendo que aquilo se transformasse num bem que abençoou não só José, como a família de José, como também todo o Egito. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma situações adversas, situações contraditórias em situações de bênção. Mas não é só o exemplo de José que nós poderíamos citar. Eu selecionei outros exemplos bíblicos para a nossa inspiração e para o nosso ensino. E eu gostaria de me referir com você, nesta meditação, é a história de Paulo. O apóstolo Paulo, na sua caminhada, está repleto de episódios os quais Deus transformou aquilo que era ruim, aquilo que era mal, em uma situação abençoada. A primeira delas que eu quero me referir, quando ele foi preso em Filipos. Em Filipos, a primeira cidade da Europa, quando ele cruzou da Ásia para a Europa, ele pregou em Filipos. E entre as conversões em Filipos, de Lídia, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação foi liberta, e por conta disso, os seus senhores acusaram Paulo e Silas injustamente. Eles foram caluniados, foram lançados na prisão. Eles foram açoitados, foram torturados. E eles injustamente foram parar numa prisão porque fizeram o bem. Muito bem, do ponto de vista humano, a pergunta é, mas por que Deus permitiu isto? E por que Deus, a gente tendo pregado o Evangelho e feito o bem, Deus
nos deixa cair numa situação desta difícil. Mas lá naquela escura e fria prisão no meio da noite, Paulo e Silas cantavam, oravam a Deus. Isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 16. Eles cantavam e oravam. E um terremoto sacudiu, abriu as portas da prisão e houve a conversão do carcereiro. Houve uma conversão ali extraordinária. O carcereiro e toda a sua família se converteram, foram batizados. E a grande pergunta é, por que Deus permitiu aquilo? Deus transformou uma situação de injustiça, uma situação de calúnia, uma situação maléfica, Deus transformou numa situação vitoriosa. Deus transformou aquele quadro que era desanimador, que poderia produzir murmuração, descontentamento, desânimo, Deus transformou em vitória. Este é o nosso Deus. Deus mudando, Deus transformando, Deus fazendo uma situação que seria paralisadora, numa situação de júbilo, de alegria, de engrandecimento do seu nome, de fortalecimento da sua palavra ali naquela cidade. Muito bem, esse episódio na vida do apóstolo Paulo demonstra claramente que Deus transforma situações antagônicas, situações contraditórias, situações de infortúnio em bem. E não é apenas este episódio que nós mencionamos, há um outro episódio, quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, acusado pelos judeus, e no meio daquele processo, Paulo apelou para César, ou seja, para o Supremo Tribunal Federal da sua época. E em função da sua apelação, ele, na condição de cidadão romano, ele então teve a sua apelação acolhida e ele foi enviado para Roma. A viagem de Paulo a Roma de navio foi uma viagem extremamente atribulada. Vocês podem ler isso, os seus detalhes, nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. E como parte dessa viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade, vários dias no mar. O navio esteve à deriva e o desfecho foi um naufrágio. Havia naquele navio 276 pessoas a bordo. E o apóstolo Paulo tentou reanimá-los, mas o desfecho foi que o navio bateu numa encosta, numa ilha de Malta, e ali então todos conseguiram se salvar, chegar à praia. Mas o que eu quero me referir é que Paulo, tendo chegado à ilha de Malta e tendo sido acolhido e recebido pelos habitantes daquela ilha, ele tomou conhecimento que o pai do líder, do governador daquela ilha, estava doente. E Paulo orou por aquele homem e aquele homem foi curado. E muitas outras pessoas também vieram e foram curadas das suas enfermidades. E com certeza o Evangelho foi pregado naquela ilha. Com certeza o Evangelho foi anunciado ali. Muitas pessoas ouviram falar do amor de Deus e do poder redentor da cruz de Cristo ali naquela ilha. Você pode pensar, mas Deus não poderia enviar Paulo de outra maneira, um outro missionário? Mas este foi um caminho de Deus. Deus transformou aquela decisão equivocada do comandante do navio de sair com o tempo naquela circunstância. Deus transformou aquele naufrágio, Deus transformou o infortúnio daquela tempestade em bem. E Deus usou aquilo para curar aquele homem e muitas outras pessoas e para que eles ouvissem do amor redentor e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, que faz as coisas desta maneira, transformando o mal em bem. Mas há um outro episódio ainda na vida do apóstolo Paulo que eu gostaria de me referir, é que quando Paulo chega em Roma, ele permaneceu cerca de 2 anos na prisão. E Paulo na prisão escreveu muitas cartas, as chamadas cartas da prisão. E dentre essas cartas da prisão que ele escreveu às igrejas, ele escreveu a carta à igreja de Filipos, aos filipenses.
E há uma narrativa interessante no início dessa carta que o apóstolo Paulo descreve mais uma vez como Deus transforma situações de adversidade em bem, como Deus transforma aquilo que aos olhos humanos é mal, Deus transforma em bem. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: irmãos, eu quero, está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 10 em diante. Ele diz: irmãos, eu quero que saibais que as minhas prisões têm contribuído para o bem do Evangelho. Primeiro, porque toda a guarda pretoriana tem ouvido o Evangelho. A guarda pretoriana era a guarda do palácio, era a guarda pessoal do imperador. Os integrantes dessa guarda eram os filhos da elite romana. E esta guarda foi destacada, parte dela, para vigiar o apóstolo Paulo durante o seu período de prisão. Então você imagine o apóstolo Paulo com aqueles soldados ali ao seu lado, durante o tempo da escala daqueles soldados, vigiando. O apóstolo Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. Todos aqueles soldados que passaram por ali foram evangelizados, e o evangelho penetrou também nesta camada em Roma, através dessa circunstância de prisão do apóstolo Paulo. Mas há um outro fato que o apóstolo Paulo também menciona, que é extraordinário. Ele diz que os irmãos, estimulados pelas minhas prisões, agora eles falam com muito mais ousadia. Ou seja, Paulo estava dizendo que os irmãos se sentiam na obrigação, na ausência do seu grande líder, do grande missionário, eles se sentiam na obrigação de também proclamar. Eles se sentiam no dever de suprir uma lacuna, uma vez que ele não tendo mobilidade, podendo se locomover, mas os irmãos da igreja tinham, e eles ousavam falar com muito mais intensidade e amor. Esse é o nosso Deus, Deus transformando situações adversas, situações difíceis, em situações de bênção, em situações que o nome de Deus era glorificado. Este é o nosso Deus. Mas eu gostaria de lembrá-los que há um exemplo supremo, além de José e de Paulo, o exemplo de Jesus. Jesus é o testemunho maior de como Deus transforma situações trágicas, situações miseráveis, situações absurdas, situações que aos olhos humanos seriam inaceitáveis ou invencíveis. Deus transforma em situações de vitória. Jesus, na sua própria vida, é o testemunho maior disso, mas o desfecho final da vida de Jesus ilustra isso de maneira muito eloquente. Jesus foi preso, Jesus foi acusado, Jesus foi injuriado, Jesus foi caluniado. A ele foram atribuídas coisas que jamais estavam no seu coração e no seu desejo, que jamais ele havia feito. E Jesus foi julgado por coisas as quais ele não era responsável. Jesus foi ferido fisicamente, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus. E Jesus foi colocado entre um ladrão para ser escolhido, entre ele e um ladrão. E o povo escolheu o ladrão, escolheu a Barrabás. Que coisa trágica! Ali está a descrição da profundidade do mal humano, da miséria humana, da qual todos nós fazemos parte. E Jesus foi levado para ser crucificado como se fosse um bandido. Foi crucificado entre dois ladrões. E ali ele foi injuriado, exposto àquela circunstância de miséria e de desprezo. Certamente os seus discípulos olharam tudo aquilo, o final dessa história, e os seus discípulos pensaram: é o fim, acabou, o mal triunfou, as trevas venceram,
O inimigo derrotou o projeto de esperança do reino de Deus. Certamente o coração de todos os discípulos estava pesaroso ao contemplar aquele desfecho trágico, que aos olhos humanos era o fim, mas não era o fim ainda. Deus transformou aquela vergonha, Deus transformou aquela calúnia, Deus transformou aquela situação vergonhosa, miserável, que todos nós infligimos a Cristo, Deus transformou em vitória. Porque Ele não ficou na cruz, e Ele também não ficou no túmulo. A cruz e o sepulcro estão vazios, porque Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo falando disso, que Ele foi humilhado, e foi humilhado até a morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus transformou uma situação absolutamente trágica, miserável, absurda, maléfica, maligna. Deus transformou aquilo que momentaneamente seria o fim, Deus transformou no início de algo extraordinário, maravilhoso. Deus transformou em algo o qual hoje somos abençoados. Você e a mim somos abençoados por essa transformação extraordinária. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos ouve, eu gostaria de dizer a você, nós estamos vivendo diante de uma situação que é perturbadora, uma situação que é difícil, mas eu gostaria de dizer a você que nós temos um Deus que transforma situações adversas, situações de sofrimento, situações realmente de aperto, de tribulação, de angústia, de dificuldade. Deus é capaz de transformá-las em situações de vitória, em situações de crescimento, em situações em que nós experimentamos novas experiências, onde nós crescemos e onde nós, olhando para trás, nós vamos poder enxergar a mão de Deus. Nem sempre entendemos todos os caminhos de Deus, nem sempre entendemos todos os acontecimentos. Nós não temos resposta para todos os acontecimentos, mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está no controle e Deus pode transformar. E nós cremos, e a nossa oração é que Deus de fato transforme aquilo que é amedrontador, aquilo que é assustador, aquilo que aparentemente é desesperador. Deus transforme em situações de vitória, de júbilo, de alegria e, sobretudo, de glória ao seu nome. Creia nisso, creia nisso. O apóstolo Paulo, ele nos diz, e eu finalizo com este versículo bíblico, diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Nós queríamos encerrar esta ministração orando por você, orando por sua família, orando por todos nós, mas também te convocando a orar. Ore pelo nosso país neste momento, ore pelas autoridades, para que elas tenham sabedoria. Ore pelo pessoal da saúde, para que Deus lhes proteja, que Deus lhes guarde neste momento difícil. E coloque a sua vida na presença de Deus. Vamos orar. Pai, Tu transforma situações adversas, Tu transforma aquilo que é ruim em bem. Tu tens o poder de fazer isto. E nós te pedimos que Tu nos ajudes a confiar em Ti, na Tua graça e na Tua misericórdia e a esperar tão somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guarde os vossos corações e as vossas mentes até o dia de Jesus Cristo. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
descansa em